Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do sábado da quinta semana do tempo comum. Mais uma semana que se encerra. E seguimos com São Marcos, que hoje nos diz: naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós aqui nos encontramos diante do segundo milagre da multiplicação dos pães. O primeiro milagre não nos foi colocado na liturgia para escutarmos ao longo desses dias. E o que temos a aprender, justamente em conexão com os textos que ouvimos, porque aqui há uma ligação que muitas vezes nos passa desapercebida. Há estes dias atrás escutamos justamente a mulher cirofenícia, que falara com Jesus que até mesmo os cãezinhos comem das migalhas de pão dos seus donos, que as crianças lhes dão. E então aqui vemos Jesus realizando o milagre dos pães. Esse segundo milagre não é mais somente para o povo da antiga aliança, para os judeus, mas também é oferecido agora a todos, aos pagãos, aos distantes. Jesus está em terras pagãs. E aqui realiza este segundo milagre, demonstrando assim que oferece a salvação para todos. Quer dar-se em comida, em alimento para todos. Mas todos que o recebem, todos que o buscam verdadeiramente. Porque muitos ficaram na cidade, não foram ao deserto, não estiveram com Jesus. Ouviram falar dele, mas está bem, ai que legal, olha, Jesus está aí. Ai, fulano foi lá encontrar Jesus, como se dissesse, ai, fulano foi lá passear, foi encontrar Cicrano, que é aquele famoso, aquela famosa. Ah, que legal. E a pessoa não foi. Então Jesus se deu em alimento e se dá em alimento àqueles que o buscam e querem estar com ele.
quer alimentar a todos, mas nem todos querem ser alimentados. E aqui há diversos sinais neste milagre que Jesus realiza que nós devemos de estar, ter presente diante de nossos olhos. Numa outra tradução, direto do latim, nos diz: tenho compaixão deste povo, porque aí vão já 3 dias que não se apartam de mim e não têm o que comer. É diferente, um pouco diferente a nuance, mas quer dizer um pouco mais. Tenho compaixão, está também no texto que escutamos, de quem? Deste povo que aqui está, não da multidão somente. Porque já se passaram 3 dias que não se apartam de mim. Não que estão comigo, que não saem de perto de mim. E eles não têm nada para comer. Aqui demonstra justamente o querer estar com Jesus. O querer ter o tempo com Ele, que muitos não têm. Que muitos não se preocupam em ter. A maior parte se preocupa com tantas outras coisas, mas não com estar com o Senhor. Recordemos, o número 3 também significa como 7 plenitude. Estão aqui há um bom tempo comigo, como se dissesse isso. Estão numa região desértica e querem estar com Jesus. E ficam ali com Ele. Devemos de pensar e olhar para nós. Também esta é a nossa vida. Também nós estamos no deserto, porque aqui, apesar de ser um fato, recorda a passagem do povo pelo deserto rumo à terra prometida, como nós estamos caminhando rumo à verdadeira terra prometida, que é o céu. Mas devemos de pagar o preço para podermos nos alimentar do corpo e sangue do Senhor, nos alimentar dele. E para isso é necessário que o busquemos, que estejamos com ele. E temos realizado isto em nossas vidas. E assim, Jesus é questionado pelos seus discípulos: de onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? 7. E já não questionam mais Jesus, porque viram o primeiro milagre acontecer. Jesus pega os 7 pães, manda que se sentem todos, dá graças, parte os pães e dá aos seus discípulos para que distribuam. E o que aqui tem também de símbolo para nós? Devemos de ver que Jesus não faz magia, não tira os pães do nada. Ele recebe aqueles poucos 7 pães dos seus discípulos. E com aquilo que eles dão, ele dá a bênção e doa em abundância. Significando também que o nosso pouco que oferecemos a Deus não é inútil. Aquilo que oferecemos a Deus, mais a sua graça, a sua bênção sobre nós, torna tudo abundante. E assim temos realizado em nossas vidas a obra do Senhor, oferecido a nossa missão, o nosso pouco que podemos oferecer a Ele, para que Ele possa nos abençoar e multiplicar, para que assim possamos alimentar também as almas de nossos irmãos e irmãs, pela nossa total entrega a Ele, por aquilo que lhe ofertamos. Nós temos buscado, como este povo, a Jesus em plenitude, com todas as nossas forças. Queremos estar com Ele mais que tudo na nossa vida, mais que o dinheiro, mais que o trabalho. Buscamos tempos ao longo do dia para estar com Ele, nos encontrarmos na oração, na intimidade, na meditação, na leitura. É ali que o Senhor também nos alimenta, assim como nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade na Santa Missa, porque aqui está a prefiguração da Eucaristia. Passemos pelo Salmo 90. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filho de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou.
O Senhor é sempre para nós um refúgio. É Ele, justamente, a cidade e a morada eterna, onde estaremos e habitaremos. E por isso devemos de confiar nele. Devemos de recordar que retornaremos às mãos do nosso Criador. Sua mão nos criou e a Ele voltaremos. Nós que não conhecemos o céu, lá iremos habitar. Passemos à primeira leitura. Seguimos com o livro do Gênesis, a continuidade daquilo que escutamos ontem do pecado original. O texto nos diz: o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Aqui há um primeiro fato. A harmonia estabelecida por Deus na graça, na justiça original, ficou destruída. E aqui a primeira coisa: o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo se quebrou. Acabou. Assim, o homem se envergonha porque já não é mais a sua alma que domina, mas seu corpo. Perdeu os dons chamados preternaturais, aqueles os quais não podemos mais utilizar por conta do pecado original, da desobediência a Deus. Sigamos. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Segundo fato: a união entre o homem e a mulher agora está submetida a tensões. Suas relações estarão marcadas, como veremos no versículo 16, justamente pelo desejo e pelo domínio. Já não há mais aquela harmonia que existia. E meditaremos ainda mais sobre a questão do pecado. Sigamos. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesse isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos também, então, a harmonia com a criação se rompendo, se destruindo. A criação, agora, se faz para o homem estranha e hostil, como normalmente a maior parte dos animais o são para nós. Por causa do homem, a criação também caiu na corrupção do pecado. E, por fim, uma última consequência explícita da desobediência é que o homem retornará ao pó, como escutaremos adiante. Mas voltemos à questão do castigo da serpente, que inclui o enfrentar-se permanente entre a mulher e o diabo, entre a humanidade e o mal, com a promessa da vitória por parte do homem. Por isso se chama desta passagem de proto-evangelho, porque é o primeiro anúncio que recebe a humanidade da boa notícia de um Messias redentor. É óbvio que ferir a cabeça é produzir uma ferida mortal, enquanto a ferida, como ouvimos, o calcanhar, será curada. É curável e nós devemos de ter isso presente de nós. A serpente pode ferir o calcanhar, mas ela não pode ferir mortalmente. A vitória contra o diabo se levará diante de um descendente de uma mulher, que é o Messias, e a igreja sempre viu aqui falar da Virgem Maria como nova Eva e de Jesus como Salvador prometido. Já na criação, no primeiro pecado do homem, e devemos de compreender o texto da tradução, justamente da Vulgata de São Jerônimo, que diz que a mulher é que pisará a cabeça. Por quê? Porque Maria participa de forma antecipada e preeminente da vitória de seu filho.
Ela nunca teve pecado, nenhuma mancha, e a igreja depois a proclamou Imaculada Conceição. Seguimos. A mulher lhe disse: multiplicarei os teus sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. Devemos de ter presente que a dor do parto, mais do que somente ser do parto, marca a presença da dor física, que agora vai tocar a humanidade. Até então não havia tocado a humanidade nenhum, por causa do efeito do pecado. Assim mesmo, do pecado derivam as desordens do âmbito familiar, em especial na relação marido e mulher. E mostra muitas vezes o domínio despótico do marido sobre a esposa. Mostra assim esta passagem a discriminação da mulher pelo fruto do pecado e, portanto, como um mal verdadeiro. Do pecado também deriva a obscuridade da dignidade do matrimônio e da família, que se difunde em muitas partes do mundo. Ouçamos a consequência do pecado para a vida do homem, do varão, e disse em seguida a Adão: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de voltar. Nós vemos aqui que o efeito do pecado para o homem, mas aqui a humanidade completa, que foi para a mulher, como vimos, o sofrimento que agora entra na humanidade, a dor, as desordens no âmbito familiar, mas também ao homem e entra para toda a humanidade, é que antes o homem deveria de cultivar o jardim, dominar a terra com a sua atividade, o seu trabalho, mas agora pelo pecado se rompeu a harmonia entre o homem e a natureza. O trabalho será duro e também ocasião de fortes perturbações. Por isso, virão também formas de injustiça no mundo do trabalho e no domínio sobre os bens da terra por conta do pecado. Deus destinou a terra e tudo o que ela contém para o uso do gênero humano, mas, sem embargo, por causa do pecado, muitos utilizam para o seu luxo e deixam outros na miséria. E as consequências do pecado acompanharão o homem até que volte à terra, até sua morte. É isso que diz o Senhor. E Deus não fez isso de forma imediata, mas o homem segue vivendo sobre a terra até o momento que está destinado a morrer, que o Senhor escolheu para a sua partida. E o texto ainda não se encerrou. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos que, antes da queda, o homem necessitaria se alimentar quase nada dos animais. Não existia roupa de pele. O homem tece para si uma roupa com folhas de figueira. E Deus agora sacrifica os primeiros animais para fazer roupa ao homem e à mulher, para que não sofram com o frio e as intempéries da natureza. E aqui começa, por assim dizer, segundo estudos teológicos, a alimentação e a necessidade que Deus demonstrou que o nosso organismo, como demonstra bem a ciência, necessita também da carne animal, para que possamos ter a saúde física necessária. Não é o mal. É algo que o Senhor Deus permitiu por causa da queda do homem.
o pecado nos levou a esta destruição. E vemos que Deus não abandona o homem e a mulher, Deus ainda cuida deles. Ele seguirá a povoar a terra apesar da morte, graças à maternidade da mulher que Deus concedeu. Deus cobre o homem, como apenas ouvimos, de sua nudez, que levava com temor e vergonha. A situação histórica do homem aparece com a expulsão do paraíso. Assim, o homem conhece o bem e o mal, está privado da felicidade para a qual foi criado e destinado à morte. Anseia a imortalidade que, de fato, só pertence a Deus. Isso ainda ocorre hoje. Os homens ainda buscam a imortalidade que só pertence a Deus. Nós seremos imortais com Cristo nos céus, não aqui na terra. O homem ainda tem sede desta imortalidade. Não somos deuses. Nós somos seres limitados, obras de suas mãos, filhos, criaturas. E devemos de aceitar a nossa condição e que participaremos se formos fiéis ao Senhor e caminharmos nos seus caminhos da sua glória nos céus, da imortalidade nos céus. E está presente aqui o pecado original, uma situação que afeta todos os homens, sejam aqueles que buscam a Deus, como aqueles que não buscam. Por quê? Porque é um pecado transmitido por propagação a toda a humanidade, por transmissão de uma natureza humana já privada da santidade e da justiça original. Por isso, o pecado original é chamado de pecado de maneira análoga. É um pecado contraído, não cometido, um estado e não um ato. Nós contraímos porque nós nascemos na condição de pecado, como dizem os Salmos. Os primeiros pais, Adão e Eva, ou a primeira criação, nos conceberam já no pecado. Já tinham perdido a graça de Deus, abandonado o paraíso. Viviam o pecado e por isso toda a humanidade recebe a participação no pecado original. E depois, infelizmente, acrescentamos pecados a esse pecado. A esse estado, nós acrescentamos os atos de pecados individuais. Mas nos diz o catecismo da Igreja Católica que o pecado original em nenhum descendente de Adão é um caráter de falta pessoal, é a privação da santidade e da justiça original. Porém, a natureza humana não está totalmente corrompida, está ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte e inclinada ao pecado, chamado assim concupiscência da carne. E então hoje compreendemos um pouco melhor o pecado original. Deus deu plena liberdade ao homem. O homem desobedece. O homem não assume a sua culpa. E tampouco a mulher, hein? Não vamos jogar a culpa em Adão. Adão não assume a sua culpa de ter comido e joga a culpa em Eva. Eva não assume a sua culpa de ter desobedecido também a Deus como Adão e joga a culpa na serpente. E assim até hoje, a maior parte da humanidade joga a culpa do seu pecado nos outros. E nós devemos de ir justamente ao confessionário reconhecendo que nós pecamos e não o vizinho, o marido, a esposa, os filhos. Fui eu que escolhi. Eu tenho culpa do meu pecado. Pode ser que fui inclinado por causa de uma situação, mas escolhi livremente fazer ou não fazer. Isso é o pecado. Não joguemos a culpa nos outros, reconheçamos-nos pecadores diante de Deus, busquemos no confessionário a sua misericórdia, e Ele com certeza irá dar a restauração da nossa natureza, agora transformada pela graça de seu Filho, através do nosso batismo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer nossa pequenez e indignidade, mas ao ver que necessitamos nos alimentar espiritualmente, verdadeiramente do Senhor, nos impulsione a estar com Ele o tempo que for necessário para saciarmos a nossa alma
as nossas vidas da presença e da graça de Deus. E assim, vivendo cada vez mais na sua presença e nos alimentando cada vez melhor do seu sacramento, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.